O que é o problema do Lúcifer? Certo? É porque na ordem do aparente da criação, ele é primeiro. Então ele não conhece, o Lúcifer não conhece a criação no seu sentido subjetivo, porque ele não está lá no conselho da Trindade. Ok. Beleza? Ele já está entrando no processo criativo a partir das realidades aparentes. Então, como realidade aparente, ele está antes do homem carne. Então, ele está vendo o homem ser criado. Então, como obra de Deus, ele tem a mentalidade do irmão mais velho. Ok. Porque eu fui tentar entender onde o capeta achou um pé para fazer uma revolução no céu. Nós vamos no céu, ué. No céu, poxa. Gestão divina, onde é que esse cara arrumou um pé para levar 1/3 dos funcionários num protesto trabalhista? Uma greve. Como é que o Lúcifer conseguiu sindicalizar num processo de rebeldia? Não estou dizendo que toda sindicalização é rebelde, mas você entende. Foi uma greve trabalhista. Por quê? Vamos imaginar, porque isso está na Bíblia. Essa história está contada, se a gente for prestar atenção. É o Caim. Certo? É o Esaú. Certo? Então isso vem sendo contado na história. Os irmãos de Jacó. Aí de você José. pronto, aí você pensa assim, bom, deve ser problema onde tem só 2, mas não é. Aí lá no José você tem 12, e o José, só por ser o mais novo, os outros se rebelaram. Então, onde está o espírito de rebeldia? O espírito de rebeldia está associado ao desempenho, a uma teologia meritória. Porque o Lúcifer era ISO 9000 do céu. Então ele era o sinete da perfeição. Então toda a qualidade do serviço do céu passava na mesa dele. Ele é que dava o aceite. Ele é o sinete da perfeição, então tudo que é feito lá e fala assim, ó, está dentro do padrão. Está na Bíblia. E ele foi essa referência de qualidade até o dia que você achou o quê no coração dele? Comércio. Um mal? Não, o comércio. Então o Lúcifer não virou capeta porque ele pensou uma coisa ruim. Não, ele pensou em tirar proveito do certo que ele fazia. Quando você pensa em tirar proveito do certo que você faz, você transformou isso em comércio, o certo deixou de ser bom. Então a gente não é corrompido no errado. A gente é corrompido no interesse a partir do certo que eu faço. O mal vem da precificação do certo. Quando eu deixo pensar como um trabalhador e passo a pensar como o quê? Um escravo. Então, a partir do momento que ele precificou o certo, ele virou diabo. E aí você vai ver o diabo no Caim, que mata o próprio irmão por causa de um culto. E porque ele tem o direito. O Saul que perseguiu Jacó, os irmãos que perseguiam José. Você pensa a cena. Os irmãos de José saem tudo para trabalhar. Uniforme. Tudo uniformizado, vai lá, trabalha, volta empoeirado, chega em casa, o José de túnica colorida. Assistindo Netflix. Ô José, quem te deu essa roupa? Papai. Que Papi. hora? Enquanto vocês estavam trabalhando. Ah, não, pai, é de matar. É de matar. Aí nós vamos matar esse cara. Estamos vendo isso aí? Aí você fala, deve ser problema do Velho Testamento. Não, as irmãs de Lázaro. Então, essa personificação do dilema, mentalidade do servo e espírito de adoção, é o nosso dilema humano. Sim. Que está lá na casa do Lázaro e que está lá. Um pai tinha 2 filhos. O mais velho fez a coisa certa. Ele reconhece a divindade, mas ele não reconhece a irmandade. Ele fala, meu pai, o senhor é, mas ele não é meu irmão. Tá. Ainda que ele seja seu filho. Então, em tese, eu acredito que o diabo viu isso. Você imagina o Lúcifer fazendo tudo que fazia, chefe do serviço. Aí a Trindade resolve abrir a boca. Ó, gente, nós resolvemos abrir nossa intimidade para alguém mais. Alguém mais vai desfrutar da nossa intimidade aqui, dos nossos mistérios. O que está passando na cabeça do Lúcifer, Douglas?
finalmente eu vou ser reconhecido. Chegou minha vez. Aí Deus anuncia. Só que é o seguinte, não tem nada a ver com o serviço. É totalmente relacional. Porque o Lúcifer pensou que haveria uma quarta pessoa na Trindade. Certo? De acordo com o código. Tem uma próxima promoção. Pronto, ali. de acordo com o Código Penal, só é quadrilha a partir de 4, né? Por isso que é quadrilha. Entendi. Então, o diabo estava pensando em formação de quadrilha. Porque ele pensou que seria uma quarta pessoa. E não uma expressão distinta da mesma pessoa. Então, nós não estamos sabendo trabalhar com as distinções e a diversidade que expressam a mesma pessoa. Nós estamos querendo adquirir os mesmos direitos através do serviço. Então, o trabalho são as várias formas através das quais a gente revela as virtudes da pessoa. Então, a pessoa Cristo revela as suas virtudes através do trabalho que ela realiza. Por isso que Deus, sendo todo-poderoso, é trabalhador. Qual a necessidade que Deus tem de trabalhar? Ué? Por que nós somos filhos de um trabalhador? Porque o trabalho é a forma, as formas de expressar as virtudes que você... É a forma de dar visibilidade. Então, Deus é trabalhador, pai de trabalhadores, mas não é empregador. Tanto é que quando um terço quis ir embora, foi embora, é um empregado rebelde, mas ainda continua submisso à vontade dele. E é isso que acaba com o capeta, porque ele se rebelou, criou uma estrutura própria, mas ainda continua submisso à vontade de Deus de formar uma família. No fim, mesmo fazendo a coisa errada, sendo o capeta, ele ainda contribui para a família. Tanto é que quando Deus precisou ajudar o Jó e precisava de fazer na vida de Jó um serviço que só um capeta faria, ele foi lá e chamou o capeta para prestar um serviço para o Jó se tornar um trabalhador melhor. Entendi.